Tudo bem? Estamos aí começando mais uma live, Vida de Seminarista, né? E é uma alegria estar com vocês aí, o pessoal já pode ir entrando, estamos na hora. Entrou a Pri, entrou o Jorge, a Lana, o povo está chegando, o Elvis. Estamos aguardando aí a Bruna para estar entrando conosco. Mara, olá Bruna, tudo bem? Peça aí para entrar na live, vamos acrescentar você, tá bom, querido? Amor, chega junto aqui. Isso, se aproxima da gente. É uma alegria, não é? Essa live Vida de Seminarista, ela tem sido muito legal de fazer, tem sido muito bom esse tempo, né, de ouvir um pouco os nossos seminaristas do Cavando Fontes aqui em São Paulo. E a gente quer que cada um de vocês possa aproveitar esse tempo, esse momento, conhecendo cada um dos nossos jovens líderes poderosos que estão aí se levantando. Vamos aí, a Bruna já vai entrar agora. Cadê a Bruna? Será que eu tirei a Bruna? Oi! Opa, tudo bem, Bruna? Oi, Lisa. Sorriso bonito. Obrigada! Já entrou, já entrou iluminando a live. Jesus, que fogo, eu acho que eu já fiz. Ai, pastor. É do fogo, gente. Para quem não conhece, essa é Tá do fogo. aquelas. É mesmo, olha só. Bruno, Ai, ai. que alegria ter você com a gente. Você é muito preciosa e nós nos alegramos muito com a sua vida, nos alegramos muito com esse tempo que temos convivido com você aqui em São Paulo e a gente quer aproveitar para te conhecer um pouco, né? Para saber quem é a Bruna, para saber o que a Bruna gosta, o que a Bruna não gosta. E vamos nos divertir juntos aí, como disse a menina, só vai rir, né? Esse era o meu medo, me dar uma crise de riso aqui e não parar de rir mais. Hoje, agora, um pouco antes da live, eu já tive um. Ah, então vai ser a live mais alegre das entrevistas aí. Que joia, Bruno. É a primeira menina que a gente está entrevistando, né? Até agora foram dois meninos, foi o Elvis, foi o Iago, e hoje então é a primeira aluna, a primeira seminarista do Cavando Fontes que está aí conosco. Então, eu quero que você se apresente para nós, Bruna. Quem é a Bruna? Fale para a gente. Tá bom. Bom, a Bruna é uma menina de 18 anos, seminarista em São Paulo e que é natural de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Legal. Bacana, que joia. Longos 18 anos de vida. Tô na flor da idade ainda. Casamento, nós vamos fazer 27, né? Oi? Nós vamos fazer 27, você tem 18 de vida, uau! É verdade. Fala um pouco sobre Fátima do Sul pra gente. Fátima do Sul? O que representa a Fátima do Sul para você? E como é essa ótima do Sul, como chama o povo de lá? Bom, Fátima do Sul é o lugar que eu sempre morei, né? Desde quando eu nasci, eu nunca me mudei de Fátima, sempre morei lá. Só saí de lá quando eu vim aqui, né, para São Paulo. Eu gosto de Fátima, porém, eu sempre tive aquela vontade de ir para algum lugar maior, sabe? Porque... Eu também o maior de todos, né? Mas Fátima é muito importante para mim, porque lá tem as pessoas, né, com quem eu convivi toda a minha vida e com quem eu construí relacionamentos.
Então, por isso é uma cidade muito importante que mora no meu coração, né? Porém, eu sempre tive essa visão de ir para algo maior, para uma cidade maior. Não era da minha vontade permanecer, né, em Fátima. Mas eu amo Fátima pelos relacionamentos e pelas pessoas de lá. Que legal, que bacana. É importante, né, a gente ter esse carinho pela cidade da gente. E Fátima do Sul é um celeiro de bênção, né, para o Brasil e para o mundo, em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar, minha linda. Conta pra gente a sua conversão. Como foi? Como é que foi a conversão da Bruna? Como é que a Bruna conheceu Jesus e entregou o coração para ele? Sim, na verdade foi muito simples. Eu lembro que a gente estava, né, eu e a minha família, um dia passamos em frente da igreja, era Fonte de Vida, né, na época. E aí a gente passou uma vez em frente, assim, de carro, e estava tendo um culto. Só que a gente frequentava a Igreja Batista. E aí a gente passou lá e a gente viu que era bem animada a igreja, e a gente falou assim, vamos vir, né, semana que vem nessa igreja para conhecer. E aí acabou que no outro domingo a gente acabou indo na igreja, e desde então, desse dia, a gente não parou mais de ir. E aí foi quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus, né? Entreguei minha vida para Jesus. Mas foi muito simples, simplesmente foi um dia que a gente passou, resolveu ir e nunca mais saiu. O sobrenatural é simples, né? Deus opera de uma forma simples, mas profunda. Cada um tem a sua história. Que legal. Então você já estava em uma igreja antes e aí veio para a Fonte. A sua família já tem uma história com Deus, já uma caminhada anterior. Irmã. A gente, na verdade, frequentamos primeiro a católica, né? Por conta de alguns familiares, então a gente queria seguir, né, essa mesma linha e a gente ia na católica. Só que a gente não sentia aquela coisa de aqui é o meu lugar. E aí, então a gente foi para uma batista, onde a gente se sentia um pouco melhor, mas ainda ficava naquela coisa, assim, sabe? Eu era muito nova também e eu gostava de ir, mas eu não tinha tido ainda uma experiência verdadeira com Jesus. Eu não tinha ainda conhecido ele verdadeiramente. E aí, quando eu cheguei na Fonte, que eu realmente tive esse encontro, que eu pude entender, né, quem era Jesus e entregar a minha vida para ele. Que legal, que bacana. E dentro desse processo, como é que foi o chamado para vir para o Cavando Fonte? O que aconteceu que gerou no seu coração esse desejo? Bom, o Cavando em si, ele nunca foi algo assim que eu almejava em fazer. Não era algo que eu olhava e falava assim, um dia eu quero fazer Cavando Fontes. Né? Porém, a Sol e as pessoas que estavam ao meu redor sempre falavam, não, você precisa ir para o Cavando, os líderes, as pessoas da igreja, você precisa ir. Só que não era algo que queimava no meu coração, porque eu queria fazer faculdade, e eu falava que eu ia fazer uma faculdade, né? Até que a Sol, ela falou que, na verdade, era muito melhor eu fazer o Cavando antes de eu começar uma faculdade, porque eu estaria melhor preparada para o mundo universitário, né? Só que mesmo assim, eu falei assim, bom, Deus, eu quero entender qual que é a vontade do Senhor para mim. Ou é a faculdade, ou é o Cavando. E eu não sei o que eu faço, então eu quero escutar do Senhor aquilo que você preparou para mim. E aí eu comecei a orar nesse sentido. Só que no meu coração, eu tava assim, pedindo para Deus que, né, Deus, fala que é a faculdade que é para eu ir, né? Só que aí eu fiquei lá. Eu estava pedindo para Deus, mas estava dizendo qual a resposta que Deus devia dar. É isso aí, ele dá assim, Deus, por favor, né? Fala faculdade. A resposta foi Mas aí, conforme, né, eu fui aprendendo a escutar a voz de Deus, eu entendi que era para eu vir para o Cavando de fato. Eu lembro de uma situação assim que eu nunca esqueço, que um dia depois do culto, né, todos os jovens saíram para ir numa pizzaria. E aí o Anderson, né, que participou do Cavando, participou, né, já acabou. O Cavando de Recife, um dia ele sentou assim na mesa, e aí ele pegou e falou assim para mim, você vai pro Cavando, né?
Aí eu olhei assim pra ele e falei assim, então, na verdade eu tô orando, né? Mas eu acho que eu vou fazer uma faculdade. Aí ele falou assim, não, mas você vai pro Cavando. Daí eu fiquei tipo, então tá, então tá bom. E nisso, eu lembro que tava do meu lado, né, Elidiane, que também foi outra seminarista. E aí ela pegou e falou assim, bom, faz o vestibular, né, aquilo que você precisa fazer para ingressar numa faculdade. E se por acaso você não passar, você vai pro Cavando, né? Aí eu peguei e falei assim, é uma boa, realmente vou fazer isso. Só que o que aconteceu? Nisso eu estava tendo um retiro de carnaval, né, na nossa igreja. E nesse retiro de carnaval, a Lidiane, o senhor falou com ela, e ela se sentiu muito constrangida por aquilo que ela tinha me falado naquela pizzaria. Porque ela chegou em mim e falou assim, Bruna, eu me senti muito constrangida pelo senhor por aquilo que eu te falei. Porque Deus falou para mim que Ele não vai deixar você confusa e Ele não vai deixar você sem uma resposta. O Senhor não é para você fazer uma coisa e se não der certo, faz isso. Não, Ele vai te dar a direção. Então, o Senhor falou que é para você se acalmar, que Ele vai te dar a resposta e você vai saber o que é para você fazer. E aí eu me lembro que nesse mesmo dia eu cheguei em casa e eu comecei a orar, eu peguei a Bíblia. E eu tive uma experiência ali muito louca que eu até hoje não consigo entender e descrever em palavras o que aconteceu ali. Porque eu começava a rir e a chorar ao mesmo tempo. Foi uma experiência que eu nunca tive, uma experiência única. E eu senti tanta paz no meu coração quando eu estava orando, né? E eu fui ler a Bíblia e caiu justamente num versículo de Jeremias, que foi um versículo que o Senhor usou através de uma pessoa para entregar para mim quando foi falar do meu chamado. E nesse dia eu entendi que eu tinha que viver para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Que eu não deveria viver aqui na Terra para fazer as minhas próprias vontades, mas que eu estava aqui para cumprir o propósito dele, para somar no reino. E não para ser só mais uma pessoa qualquer. E aí eu tive muita paz no meu coração nesse dia e eu entendi que era da vontade do Senhor, que era para eu ir pro Cavando. Só que daí foi passando o tempo, né? Daí eu falei, aí vem aquelas dúvidas, né? Tipo, será que eu ouvi certo? Será que eu não ouvi certo? Só que eu tinha uma certeza, só que ao mesmo tempo queria muito fazer faculdade. E aí eu lembro que eu fui assistir uma ministração, né? E aí eu assisti essa ministração e ela falou muito comigo, porque ela estava falando justamente sobre isso, sobre nós aproveitarmos o dia de hoje para fazer a vontade de Deus, e não para ficar esperando um outro tempo, uma outra oportunidade, mas o tempo é agora, Deus nos chama agora, Deus não nos chama para depois. E aí eu lembro que eu me arrependi, pedi perdão para Deus, mas o tempo todo o Senhor sempre foi confirmando isso no meu coração. E aí eu sempre tive muita paz. Aí eu fui, mandei mensagem para a Thaís e falei, Thaís, tá certo, e agora eu vou ir. E aí eu decidi que eu ia ir para o Cavando. Amém. Tem alguém apaixonado escrevendo aí, tão linda. Eu vi escrevendo tão lindo, tem coraçõezinhos subindo. Não sei se você conhece, mas alguém escreveu isso aqui. Eu conheço. Tá certo. Que legal, Bruna. Bacana a sua experiência. E aí, Deus, de fato, ele fala, olhinho com o coração, no que crê, né? Sorte a minha. Olha, o rapaz tá animado, hein? Tendo em vista tudo isso que você falou, né? Aí você chegou aqui em São Paulo. Como foi sua chegada? Qual foi a sua impressão? Antes de você responder, eu só quero dizer para o pessoal que está aí, se você quiser fazer perguntas, você pode escrever a sua pergunta aí que a gente vai fazer para a Bruna, tá bom? Mas, voltando, como é que foi a sua chegada aí? Conta pra gente. Bom, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu levei um susto, né? Porque eu cheguei no aeroporto de Guarulhos. Eu nunca tinha visto algo tão grande na minha vida quanto aquele lugar, né? Aí eu cheguei, fiquei toda perdida, não sabia para onde que era, olhava para um lado, olhava para o outro. E aí eu estava tentando me comunicar com o pastor Matheus e com a Pri para tentar achar um lugar, né, para a gente se encontrar. E aí eu lembro que ele falou assim, a gente se encontra lá no ponto do táxi, né? E eu saí perguntando para um monte de gente onde ficava o ponto do táxi, toda perdida. Mas ao mesmo tempo era uma sensação
Eu não sei definir se era estranha, mas ao mesmo tempo era de muita alegria, sabe? Porque eu tinha certeza de que eu estava fazendo a coisa certa, de que era para eu estar naquele lugar. Então eu estava muito feliz. Só que ao mesmo tempo era estranho, porque eu saí de um lugar pequenininho e de repente entrei num lugar super grande, super diferente, né? Cheio de barulho, cheio de pessoas para tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo, algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Foi bem louca, assim, a experiência, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me senti muito feliz em estar aqui em São Paulo. Então, para mim, não foi tão difícil a questão do lugar. A única coisa que foi difícil para mim, eu lembro que eu demorei mais ou menos uns 2 meses para conseguir administrar a saudade das outras pessoas com quem eu sempre convivi. Então, isso para mim foi um pouco difícil e eu acredito que eu demorei mais ou menos uns 2 meses para conseguir falar das pessoas que ficaram sem chorar. Então, esse foi, acho que, a minha dificuldade, assim, do início. Mas o lugar em si, São Paulo, eu já amei. Eu não tive muita dificuldade com São Paulo, assim. Tá. A Tatiana, ela perguntou como é que foi a experiência de estar numa cidade tão diferente, né? Uma diferença enorme de São Paulo e de Fátima do Sul. Como é que foi isso para você? Eu gostei porque, né, como eu tinha falado no início, eu queria, e eu tinha essa questão de sair daquele lugar pequeno e ir para algo maior, né? Essa questão da curiosidade, de saber como é uma cidade maior. Então, quando eu cheguei aqui, eu achei muito legal, né? Tanto a diversidade de pessoa, o lugar, os prédios, né? Tudo que tinha aqui me encantou. Eu fiquei apaixonada por São Paulo, né? Eu gostei demais. Foi muito, muito legal. Eu não tive, assim, nada de ruim, sabe? Do lugar, nenhuma estranheza do lugar. Eu amei, inclusive, o clima, que é meio friozinho, assim, e eu amo frio. Né? E eu lembro que no início chovia bastante, e eu amo chuva, e quando mistura chuva e frio para mim é maravilhoso. Então eu gostei demais de São Paulo. Para mim foi uma experiência muito boa, está sendo ainda uma experiência muito boa. Que legal, legal. A Su, ela perguntou o que você achava do Elvis antes de se relacionar com ele. Antes? Eu sei por que ela perguntou isso. Se você sabe, então conta pra nós queremos saber. Porque eu falava... Nós e a torcida do Flamengo queremos saber. Eu achava, pastor, assim, com toda a sinceridade do meu coração, eu achava ele uma pessoa muito estranha, muito esquisita. E eu não gostava dele. Eu achava ele muito metido, um menino muito esquisito, assim. É sério, eu não gostava dele. Tanto é que no início do Cavando, eu lembro que a gente teve uma disciplina, né, de dar nota assim pro outro, e a gente nem se conhecia direito, mas eu falei, dei uma nota super ruim para ele, assim, só por aquilo que eu já não gostava dele, eu tinha uma raiva só de olhar para ele. Eu não gostava dele de jeito nenhum. E aí aconteceu uma mudança no seu coração. Conta pra gente o que houve. Bom, o que aconteceu, né? Eu e o Elvis e a Sara, na verdade, né, nós nos aproximamos. História de superação, hein? Bom, a gente se aproximou, eu, o Elvis e a Sara, na metade do ano passado, né? Eu lembro que a gente se aproximou, um dia a gente estava conversando aleatoriamente assim na sala, e a partir desse dia a gente virou amigos, ficamos andando juntos todos os dias, né? E o que acontece? Eu e a Sara... O Elvis tá nervoso aqui. Menino, hora de amar a mesma. Eu e a Sara sempre fomos muito juntas, né? E aí eu comecei, assim, depois de um tempo, a perceber, né? Um comportamento diferente em relação a mim. Só que eu não queria acreditar que ele estava se comportando de forma diferente comigo. Porque eu pensava assim, da mesma forma que ele se comporta comigo, ele deve se comportar com a Sara, né? Já que ele anda com nós duas. E aí eu percebia isso de diferente nele, mas eu não queria aceitar isso. E aí eu lembro que um dia eu peguei... Depois desse dia eu tive quase certeza de que alguma coisa estava estranha, né? Eu peguei e falei assim, ô Sara, por acaso ele te manda boa noite, bom dia todo dia?
Aí a Sara falou assim, não, ele não me manda isso. Aí eu comecei a falar assim, a gente tem alguma coisa estranha, né? Só que eu e o Elvis, a gente sempre teve algo muito legal, a gente era muito amiga, a gente era muito transparente um com o outro, né? Então, ao mesmo tempo que eu percebia isso, a gente se zoava, assim, sabe? Falava assim, ai, né? Que isso? A gente não tinha... por exemplo, as pessoas começaram a perceber a nossa proximidade e elas achavam que a gente tinha alguma coisa. Mas a gente não tinha, de verdade, a gente não tinha nada. Eu juro, a gente não tinha nada. E aí, eu lembro que as pessoas falavam isso, né? E a gente sentava e a gente conversava, a gente era muito transparente com o outro, né? A gente falava assim, né, o povo tá falando isso, mas não, eu tenho certeza do que eu sinto e ele também tinha certeza do que sentia e beleza, né? Vamos seguir amigos, a gente, Deus me livre, a gente juntos, nada a ver, né? E aí a gente ficava nisso. Só que foi muito interessante porque o Elvis, ele teve, assim, um processo de conquista bem legal, né? Ele sempre estava se importando comigo, me ajudando naquilo que eu precisava. Ele era uma pessoa super presente, super preocupada comigo. E aí eu falava assim, nossa, mas, né? Por que isso? E aí eu lembro que de tanto as pessoas falarem, né? Eu lembro que eu comecei a comentar isso com a Thaís no discipulado, mas eu falava que eu não gostava. E aí, um dia, eu resolvi orar sobre isso, né? Eu falei assim, Deus, esse menino tá estranho, mas ele tá falando que ele não gosta. Mas eu tô achando estranho. E eu não gosto mais, eu não sei, né, qual é a vontade do Senhor. Então, eu quero que o Senhor me fale. E aí, eu comecei a orar por isso, e, na verdade, eu comecei a olhar para ele com outros olhos, sabe? No sentido, assim, de começar a reparar aquilo que ele estava fazendo por mim. Porque não necessariamente eu reparava nas atitudes que ele tinha comigo antes. Só que depois que eu comecei a orar e me posicionar nesse sentido para entender o que Deus queria com essa situação, eu comecei a ficar mais atenta às ações dele, às atitudes dele, né? E aí eu senti como se no meu coração, assim, por que não, né? E aí eu comecei a orar nesse sentido, mas não orando para namorar com ele ou para ter alguma coisa por ele, até porque o sentimento, assim, eu ainda não tinha. Só que eu acredito que com o passar do tempo, conforme eu fui observando ele, eu fui gerando um sentimento dentro de mim, né? Até que, né, depois ele também gerou isso dentro dele, e aí as coisas foram se alinhando. Mas foi basicamente o processo, assim, que eu Bruna, mudei, né? O meu olhar para ele foi quando eu passei a orar e me posicionar para entender aquilo que Deus estava querendo com isso e passei a olhar para ele com outros olhos no sentido de começar a admirar aquilo que ele fazia por mim. Porque eu via que ele fazia muito por mim, que não era muito normal, sabe? Legal, que legal. Bom testemunho. Parabéns, hein, Elvis? Mandou bem, cara. Senti firmeza e o Espírito Santo colaborou, né? Tá no... É que ele quis ela e que cuida dela, então tá no caminho. É isso aí. E cuidar para sempre, né? Cuidar para sempre. Mas que legal. Bruno, e como é que foi para você o Cavando Fontes, o seminário? Como é que tem sido para você a experiência no Cavando Fontes? Bom, o Cavando Fontes, para mim, eu falo que eu gosto de comparar o cavando com o encontro com Deus. Porque o encontro com Deus foi a melhor experiência que eu tive na minha vida e que foi um divisor de águas e que mudou a minha vida para sempre. E eu falo que o cavando, ele é uma outra experiência que vai mudar a minha vida daqui para frente, sabe? Eu consigo olhar para o cavando e falar assim, uau, eu precisava estar aqui. Eu não consigo me imaginar fazendo uma faculdade, sabe? Eu não consigo acreditar, assim, eu não consigo nem parar para imaginar caso eu não estivesse aqui, porque parece que isso é tão fundamental de que eu preciso estar aqui, que não tem outra opção de eu não estar aqui. Então, o Cavando, ele tem sido muito legal, porque eu tenho
sido muito tratada e muito confrontada desde o início por Deus, desde quando eu cheguei aqui, para mudar o meu interior, né? Eu falo que o Cavando, ele é uma ferramenta muito poderosa, não só na questão assim do ensino teológico, mas principalmente para moldar o caráter da gente, né? Aqui eu acho que é um tratamento muito profundo, né? E por isso que eu gosto de comparar ele com o encontro com Deus. Eu não me imagino em outro lugar, a não ser aqui no Cavando. Ok. O encontro com Deus trata o caráter em 12 temas. E fala sobre 3 coisas que mudaram na sua vida aí nesse tempo de Cavando 6. Já que Coisas... eu nem vou pedir 12, eu só vou pedir 3 coisas que causaram impacto e mudança na sua vida. Tá, Nesse tempo. eu acho que a primeira coisa, assim, que me impactou quando eu cheguei no Cavando é que eu era uma pessoa que julgava muito as outras pessoas. Então eu falava assim, aquele ali eu não vou conversar porque ele é muito assim. Aquele ali eu não quero estar perto dele porque ele é do outro jeito. Aquele lá porque é de tal jeito. Então eu cheguei julgando muitas pessoas e eu não dava espaço nem oportunidade para elas chegarem perto de mim ou eu chegar perto delas, né? Eu acredito que esse foi o primeiro confronto e tratamento de Deus comigo, né? Da questão de eu não julgar, mas de eu conhecer as pessoas e eu dar espaço para que elas me conheçam também, porque eu era muito fechada, né? Então, acho que esse foi o primeiro tratamento de Deus. Outro tratamento muito profundo. Só um parêntese, né? A Su está dizendo que realmente nas férias veio outra menina para casa. Então, Amém! qual é o outro tratamento? O outro tratamento de Deus aqui no Cavando foi a questão da identidade, né? Eu entendi que eu deveria ser a pessoa que Deus fez eu para ser, que eu não precisava mudar a pessoa que ele tinha criado, né? Porque, por exemplo, eu cheguei aqui e eu alisava o meu cabelo, e eu alisava o meu cabelo não necessariamente, sei lá, porque não fazia diferença eu com cabelo cacheado ou com cabelo liso. Mas eu alisava o meu cabelo justamente porque eu me achava mais bonita com o cabelo liso, né? E eu entendi que, na verdade, não, eu deveria me amar e me achar bonita da forma como Deus tinha me criado. E eu lembro que uma vez eu estava orando e eu decidi mudar quando, nessa oração, eu senti Deus falando muito forte comigo assim, você acha que eu errei quando eu te fiz assim? E isso me impactou muito, porque eu falei, não, Deus não errou quando ele me fez assim, né? Quando eu quero mudar algo em mim, então eu estou dizendo que Deus errou quando ele fez aquilo, ou que ele não fez bem feito aquilo. E então esse foi o segundo tratamento, assim, de Deus aqui no Cavando, a questão da identidade. E o outro tratamento de Deus, eu acho que foi justamente nos relacionamentos, nessa questão de que eu era uma pessoa muito tímida e muito fechada, né? Só que aqui no Cavando eu percebi que eu dei mais oportunidade para as pessoas me acessarem, sabe? E que eu consegui construir amizades, eu consegui conversar e me dar bem com as pessoas, uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir fazer. Até porque no início eu era muito sozinha e eu ficava muito sozinha na minha, não tinha aquela coragem assim, de conversar com as pessoas, né? Então, acho que o Cavando, ele desafia a gente nessa questão de construir relacionamentos, a se desafiar, a construir amizades, né? Eu acho que esse foi outro tratamento de Deus na minha vida. Que legal, Bruno. De fato, a gente percebe a mudança e o crescimento em você. E acho que essa mudança no seu cabelo trouxe... Expressa externamente as mudanças no coração, né? A Bruna, de verdade, ela apareceu, né? Essa coragem de se assumir como é. Isso é muito legal. De fato, Amém. a gente consegue ver isso a cada dia. Deixa eu perguntar para você, em relação ao Cavando Fundos, o que você diria para alguém que quer vir para o Cavando? Os conselhos que você daria como seminarista para alguém que estivesse vindo para o Cavando Fundos? O conselho que eu dou para alguém que queira vir, eu acho que o mais
Importante, eu lembro que eu estava até uma vez conversando isso com o Victor, quando ele veio visitar a gente aqui na base, não sei se ele se lembra, mas eu ficava muito incomodada quando as pessoas, elas erravam e elas não queriam aceitar que elas tinham errado. E eu acho que um conselho muito bom para quem quer vir para o Cavando Fontes é que aqui é um centro de tratamento. E você vai errar, você vai acertar, mas você também vai errar. E aceite o erro e aceite o tratamento do erro. Não queira estar certo o tempo todo ou não aceitar aquilo que você errou, porque, na verdade, o teu erro vai fazer você crescer e vai fazer você amadurecer. Então, na verdade, o errar, ele não é ruim. A gente vai errar, mas a gente vai amadurecer com esse erro. Então, o Cavando Fontes é justamente aqui o lugar para a gente errar. Aqui é o lugar para a gente errar, porque aqui a gente vai ser tratado, aqui a gente vai amadurecer, para quando a gente sair daqui, a gente acertar. A gente não cair em erros bobos que a gente poderia ter errado aqui, simplesmente porque o orgulho não deixou você dizer que você errou. Então, acho que esse, para mim, é o melhor conselho. Venha para o Cavando sabendo que você vai errar, aceite o seu erro e não queira estar certo o tempo todo. Legal. É isso aí. Então, essa escolha de ir primeiro para o Cavando e deixar a faculdade para depois foi uma boa escolha. Você amadurecer, com certeza. Não me arrependo de ter vindo de jeito nenhum para o Cavando. Não me imagino em outro lugar se não fosse aqui durante esse tempo. A gente sempre falava isso, né? Assim, muito. A Larissa também teve, né? Desse processo, né? Assim, Larissa, eu acho que já que você não sabe direito o que você quer, assim, vai provando, né? Te firma como pessoa no Senhor, né? Essas coisas de identidade, né? Dos planos de Deus para você, e depois você vai dando os outros passos, né? Acho que essa coisa de firmar primeiro em Deus, né? Seu coração vai fazer uma grande diferença nas escolhas, mesmo. Vai tomando. Sim. Com certeza. A Larissa até casou. O tratamento foi tão profundo que ela até casou. Pois é, mas a Larissa ficou lá no Recife, né? Pois é. Ora, olha o som do casamento. Vamos chantagear um pouco? Que legal, Bruno. Sem dúvida, né? Esse conselho que você deu. O Elvis já está aqui. Recebo. Esse rapaz está muito animado, ele está muito animado hoje. Está mais animado nessa live do que na dele. Está nervoso. Mas conta pra gente em relação à igreja, como é que foi essa experiência de participar de uma plantação de igreja? Como é que tem sido isso para você? Olha, bem diferente, bem desafiador. Eu acho que participar de uma igreja em plantação, mas ao mesmo tempo muito legal, porque você cria um vínculo com aquelas pessoas que estão ali dentro da igreja e você consegue, parece que ter uma proximidade maior do que uma igreja que, por exemplo, eu vim de uma igreja que tinha 300 e poucos membros, né? E parece que a questão da comunhão, de você conhecer, parece que você conhece mais profundamente as pessoas nesse processo de implantação, quando tem menos pessoas. Eu achei muito legal, mas ao mesmo tempo desafiador aquela questão de você evangelizar, de você sair para chamar pessoas para o culto, para chamar pessoas para conhecer a célula. Para mim tem sido um desafio bem grande, porque eu não sou nada evangelista. E uma igreja em implantação você precisa evangelizar, porque você precisa de pessoas na igreja, né? Não só em implantação, né? Mas principalmente em implantação. E então tem sido para mim desafiador, porque tem exigido de mim, sabe? Falar de Jesus, correr atrás de pessoas. Então, desafiador, mas ao mesmo tempo muito apaixonante,
pela questão da proximidade com aquelas pessoas que já estão ali na igreja, como uma equipe, sabe? Trabalhando para trazer outras pessoas para este lugar. Legal. E como tem sido a experiência do discipulado para você nesse tempo? Você já era discipulada antes de vir para cá, certo? Sim. Uhum. E como é que tem sido a experiência do discipulado e com a marca que isso traz para você, para a sua vida e para o seu ministério? Bom, o discipulado, eu creio que ele é uma ferramenta muito poderosa na nossa vida para tratar o nosso caráter também, para nos fazer amadurecer, né? E aqui no Cavando tem sido também muito bom, né? Assim como eu acredito que todo discipulado seja bom para toda pessoa, mas o que eu tenho aprendido, assim, acho que mais com a Thaís é a questão de viver por propósito e ser intencional, né, no reino, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo aquilo, qual o objetivo de eu estar fazendo aquilo, né? E o que Deus quer com aquilo. Eu preciso ser intencional naquilo que eu estou fazendo e eu preciso viver de propósito. Eu não posso viver uma vida simplesmente de qualquer jeito. Eu preciso ter um propósito naquilo que eu vou fazer. Eu preciso entender o porquê eu estou fazendo aquilo, né? Eu acho que essa é a maior marca do discipulado com a Thaís até aqui, nessa caminhada. Eu aprendi isso e com certeza eu sempre vou me mover por propósito em toda a minha vida, entendendo aquilo que Deus tem para mim. Amém, com certeza, né? A Thaís, ela é uma excelente discipuladora. É verdade. De alegria, né? Assim, vale a pena conhecê-la, imitá-la, né? Você tem uma boa referência, né? Junto com vocês ali no dia a dia, porque também não é fácil, né? Sim. Ter uma pessoa com esse coração, essa disposição, esse caráter. Um privilégio. Eu acho que é ainda mais desafiador essa questão de você ter um discipulador que mora junto com você. Porque ele vai te ver todos os dias, ele vai ver suas ações todos os dias, ele vai ver se aquilo que você está falando realmente está condizendo com aquilo que você fala e leva no discipulado. Então é muito mais desafiador do que, por exemplo, você ter um discipulador que mora numa outra casa, mas que não está vendo você no dia a dia ali dentro da tua casa, sabe? Eu acho que é bem desafiador. Não tem nem como fugir, né? Não tem como fugir, não tem pra onde fugir. Mas você também vê discipuladora, né? Acho que isso também. Também tem essa... Oi? Você também vê a discipuladora todo dia. Sim. Exatamente. Também traz uma referência, de coerência, né? Porque você sabe como a sua discipuladora é de fato, né? Isso é muito legal. É muito bom, né? Eu, por exemplo, moro com ela e eu vejo como ela é linda todo dia. Ela deixa... É verdade, a pastora é linda. E deixa eu te perguntar, querida, o que nas aulas, quais foram as 3 matérias que mais te impactaram? E por que elas te impactaram tanto? Bom, eu gostei bastante da aula de libertação com o pastor Marcelo, né? Porque eu gosto dessa questão do mundo espiritual também. Mas eu gosto dessa questão do mundo espiritual, de entender essa realidade, né? De que a gente está numa batalha, né? E que existe uma outra realidade também. Gostei bastante da aula de didática com a Sol que a gente teve esses tempos atrás. Deu para entender bastante essa questão de como ensinar, de como transmitir melhor um conhecimento para as pessoas, os métodos, né, de formas que a gente pode usar para conseguir ensinar de uma forma mais lúdica, né, de uma forma mais fácil. E também gostei da aula de identidade, propósito e destino, que o Victor ministrou justamente por essa questão, né, de que eu também sou ministrada no discipulado, essa questão de ser intencional, viver de propósito, identidade, que é algo que Deus também já tratou, né, em mim aqui. Então foi algo que Deus falou comigo através dessa aula dele também.
Legal. Até porque ele teve a experiência do cavando também, né? Eu acredito que Sim, é bem legal ter essa experiência de um seminarista dando aula daquilo que ele já passou também num outro cavando. legal. Que bacana, Bruno. Quanta coisa legal, né? Nesse tempo da sua vida. Que mudança radical em 1 ano e meio, né? Um pouco mais de 1 ano e meio. Mudaram muitas coisas na sua vida. E com certeza Deus tem colocado sonhos no seu coração. E o que você pensa em fazer depois do Cavando Fontes? Quais são os seus planos, seus projetos? Pegou a tal da faculdade, né? Então, depois do cavando, eu pretendo sim fazer uma faculdade de enfermagem, e auxiliar ao mesmo tempo na igreja. Eu quero não só estar dentro da faculdade, mas eu também quero estar ativa dentro da igreja. Legal. Muito bom. E a faculdade de enfermagem, ela é um propósito missionário ou é porque você quer ser uma enfermeira mesmo? Pastor, então, eu acredito, é que essa é uma história um pouco complicada, mas é assim, eu vou tentar resumir ela. Isso, conta pra gente. Eu falava antes que eu ia fazer medicina porque eu queria ser obstetra. A minha vontade era ser pediatra ou obstetra, justamente porque eu gosto dessa questão do nascimento, da criança, do parto. Então, eu queria fazer justamente porque eu queria me especializar nessa área. Só que eu sempre tive essa questão de perguntar para Deus tudo aquilo que eu fosse fazer. Então, eu sempre orei, até antes de vir para o Cavando, se era da vontade de Deus que eu fizesse medicina e se tinha algum propósito em eu fazer medicina ou não, porque eu não queria fazer só por fazer e Deus não ter nada nisso, né? E, na verdade, Deus nunca me respondeu essa pergunta. Quando eu orava, eu não sentia nada e eu nunca recebi nada em relação a eu fazer essa faculdade. Mas eu sempre recebi palavras de outras pessoas dizendo assim que ainda não era a hora de eu saber a minha faculdade. Toda vez que eu ia para uma conferência ou vinha alguma pessoa para algum lugar, chegava em mim e falava a respeito da faculdade. Então, eu sabia que era da parte de Deus porque eu estava orando por isso e entendendo que não estava na hora de eu saber qual era a faculdade. Porque eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele preferiu não dizer naquele momento, né? E acredito eu, até porque como eu estava naquela angústia da medicina, se Deus falasse assim, não é medicina, eu ia ficar louca, porque para mim eu não tinha outra visão de outra coisa que eu poderia fazer. E aqui no Cavando, eu tenho sido muito ministrada por Deus, tenho entendido da parte de Deus algo que queima no meu coração, é a questão da família, né? Então, eu me vejo dentro do ministério pastoral trabalhando com casais. Isso é algo que eu tenho muita certeza e convicção no meu coração, de que Deus vai me usar para ministrar na vida de casais. E na vida de jovens, a questão da identidade, né? Mas falando mais específico ali sobre a família, eu tenho entendido da parte de Deus que esse é o propósito pelo qual Deus quer que eu me mova dentro do ministério. E eu orando, né, sobre essa questão da medicina, eu comecei a não sentir paz com essa ideia de fazer uma medicina. E eu comecei a pensar numa outra solução de algo que eu poderia fazer que não afetasse o meu ministério. Porque eu pensei assim, se eu fizer medicina, querendo ou não, eu vou ter que dedicar bastante tempo para isso, para eu passar. Aí depois eu vou continuar estudando e quando eu terminar eu vou continuar estudando e vai ser uma correria. E eu não queria que a medicina me impedisse de cumprir o propósito de Deus no meu ministério. Eu entendo que tem pessoas que são médicas e que exercem o pastoreio, que estão dentro do ministério, mas não é algo que eu tenho sentido paz da parte de Deus para mim, entende? Eu não tenho sentido paz quando eu oro por isso. Então, quando eu fui pesquisar sobre a enfermagem, eu vi que eu poderia me especializar na área de obstetrícia, e era algo que eu não sabia que era possível. Então, na verdade, quando eu vi isso,
eu recebi isso, na verdade, como um mimo da parte de Deus, porque isso queima no meu coração, querer trabalhar com isso, e a enfermagem, querendo ou não, é algo que eu vou ter mais flexibilidade dentro do ministério para conseguir conciliar as duas coisas. E quando eu oro pela questão da enfermagem, eu sinto muita paz no meu coração, diferente da enfermagem, que eu não sinto, né? Eu não estou dizendo que quem faz medicina não possa ser um pastor ou coisa do tipo, porque a gente tem pastores dentro da fonte que são médicos, né? E que exercem um pastoreio. Mas eu não tenho sentido da parte de Deus, isso para mim. Eu entendo que Deus ele é particular com cada um, tem um propósito para cada um. Então, eu não sinto paz nessa questão para mim. Mas quando eu oro por enfermagem, eu consigo ficar tranquila nisso. Então, eu quero me mover nessa direção, porque eu tenho sentido paz nisso da parte de Deus. Uhum. Muito bom, é isso aí. Eu creio que Deus, ele é um Deus pessoal, né? Ele fala especificamente com você. E cada um Sim. tem um caminho a trilhar com ele. Mas eu queria ouvir um pouco mais sobre essa coisa do trabalho com família. Eu achei legal. Explica para mim, para mim e para todo mundo do Flamengo que está nos ouvindo. Essa questão do que Deus tem falado comigo com o Ministério da Família? Da família, como é que você visualiza isso? Eu acho. Bom, eu acho que desde pequena eu já vim de um lar desestruturado, né? Então, quando eu participei do encontro com Deus, eu lembro que eu orei, né? E eu falei para Deus que eu queria, o meu maior sonho, né? É o casamento. E eu falava para Deus que eu queria ter um casamento bem sucedido. Que eu não queria viver aquilo que eu olhava para trás e via como uma experiência ruim. E eu não queria reproduzir aquilo que eu vi com os meus pais, mas que eu queria ser diferente. Eu queria ter um casamento bem sucedido, né? E quando eu olho para minha vida, e eu agora vou citar o Elvis, eu olho para a vida do Elvis, parece que tudo faz sentido, sabe? Porque tanto eu, como vim de algo desestruturado e queria algo diferente, ele também veio de algo desestruturado e quer fazer diferente. Então parece que as coisas elas vão se encaixando e a gente tem tido algumas experiências bem legais com algumas pessoas da família dele, né? Nessa questão que a gente pôde conversar e a gente pôde ver algumas mudanças na vida deles, né? E um dia eu estava orando e eu tive uma visão, enquanto eu orava, de que eu vi uma aliança. E essa aliança, ela quebrava e voltava, quebrava e voltava. E na hora que eu estava tendo essa visão, eu não tinha entendido o que Deus queria falar, né? Quando estava me mostrando isso. Então, eu comecei a orar e pedir discernimento do que na verdade, por que eu estava vendo aquilo. E o Senhor ministrou no meu coração de que Ele quer me usar para restituir novas famílias, sabe? Para restaurar novas famílias. E foi algo que queimou no meu coração, né? E é uma coisa muito doida, porque eu tenho uma convicção muito grande de que é para isso que eu nasci, para tipo, trabalhar na vida de casais, para lutar por famílias, sabe? Para apresentar um casamento bem sucedido, baseado na palavra de Deus. E quando eu falo da questão da enfermagem, né? É porque justamente eu quero ser exemplo, né, dentro da minha casa. Eu não quero só falar e tratar outras pessoas, mas eu quero ter tempo para minha família, eu quero, né, ser eficaz dentro do meu lar, dentro da minha casa, né, dentro do meu trabalho também, para que eu possa ajudar outras famílias. E não necessariamente falar, mas não fazer, sabe? Que legal. Uau, é isso mesmo. Grande bênção, né? A família, ela é a base de referência, ela é a nossa célula principal, né? Ela é o lugar onde Deus constrói para nós o nosso castelo, é a nossa videira fechada, né? Que a gente não deve deixar as raposinhas virem destruir, é isso aí. E mais do que nunca, a gente precisa de famílias estruturadas e uma referência nessa área. Eu creio que Deus tem grandes coisas aí para você, né? Amém. Nesse ministério. Mas eu quero satisfazer a curiosidade da galera aí.
Tá todo mundo perguntando o que significa a MC Bruninha. Explica pra gente qual que é o mistério e qual que é o manto que tá por trás. Então, pastor, MC Bruninha surgiu de um dia em que estava eu, minha discípula e uma amiga, e a gente não tinha nada para fazer, então a gente resolveu gravar um vídeo que a gente queria criar um canal no YouTube. A gente simplesmente, né, não tinha nada para fazer, falando assim, vamos criar um canal no YouTube? Vamos criar um canal no YouTube. Então tá, então vamos aqui gravar um vídeo. Aí a gente tinha combinado que cada uma levava uma palavra, né, e no final fazia uma dança. E aí, então, a gente ensaiou a palavra, a gente pegou versículos bíblicos e estudamos o texto que a gente ia falar, daí cada um começou falando uma coisa. E aí, depois disso, a gente colocou uma música, que, se eu não me engano, acho que era um rap cristão. E aí, daí que surgiu... na verdade, eu nem me lembro como que surgiu esse MC, mas eu sei que na hora a gente começou a dançar assim, e aí era MC Nath, MC Rayane e MC Bruna, e isso pegou... A gente tinha o Diego que ia editar os vídeos pra gente, e aí ele editou esse vídeo e ele viu isso, né? Daí começou a tirar da nossa cara e aí espalhou e virou aquela coisa, né? Aí todo mundo me chama de MC Bruninha, a Rayane de MC Rayane e a Nath de MC Nath. E ficou de um simples vídeo que não tinha nada para fazer, não saiu mais essa questão de MC Bruninha. Eu tava vendo aqui nos comentários eles mandando e eu, meu Deus do céu. E esse vídeo existe? Eu acho que não existe, eu espero que ele não exista, pastor. Se alguém achar... Se alguém achar, apaga, por favor. Deixa eu perguntar pro Diego, o Diego tá aí participando da live, né? Se alguém tiver, é o Diego que tem, porque ele que ia editar o vídeo, né, pra gente. E aí, Diego? Mas eu não sei. Edição comigo. Diego, e tem esse vídeo, Diego, de sim ou não? Só escreva sim ou não. Se tiver, nos interessa. Aleluia! Poxa vida! Que pena que perdeu o vídeo. Hoje em dia é um desafio, né? A Nath falou ali, MC, acho que era Meninas Cristãs o nome do canal. Era um M e um C, Meninas Cristãs. E aí surgiu o MC Bruna, MC Rai. Daí foi. E você não sabe cantar uma parte da música pra gente chegando? Não sei não. Não sei cantar não. Se encontrar, Diego, passa pra gente, tá bom? Não, eu sei, o nome da música é Pela Graça. Bruna, Pastor Luiz entrou, hein? Então, presta atenção. Posição de sentido que a chefia agora tá na área. Você e o vídeo. Eu lembro, pastor, que o nome da música é Pela Graça. Que fala, pela graça eu salvo sou. Mas não vou continuar, não. Que legal. Muito bem. A gente, na verdade, fica muito feliz de ouvir tudo que você tem compartilhado conosco. Né? O tempo está passando, né? A gente tem poucos minutos aí. Deixa eu perguntar para você. Qual é o seu maior sonho? Se você disser assim, esse sonho, para mim, ele vai me deixar completa. Hoje, você tem 18 anos, eu sei que isso tudo ainda vai ser gerado no seu coração. Mas o seu grande sonho hoje, qual é? Meu grande sonho hoje é o casamento e cumprir a vontade de Deus, está dentro do propósito dele. Vamos lá, e eu acredito que isso faça parte do propósito de Deus por conta do ministério da família, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Se mexa, hein, Elvis? A dica já foi dada, hein? Maior sonho,
momento. Ok, pedido ok. Muito bem, legal. Qual é o teu maior medo, Bruna? O meu maior medo? Nossa, eu acho que o meu maior medo é eu não estar preparada. Não vou dizer não estar preparada, mas o meu maior medo, acho que é... Pastor, é que assim, eu tenho o medo natural e o medo espiritual. Se eu for falar do... Se eu for falar do Fala natural... rapidamente de ambos. Tá, o medo natural. O medo natural é perder as pessoas que eu amo, as pessoas mais próximas de mim. E o medo espiritual é não cumprir a vontade de Deus e não deixar um bom legado aqui na Terra. Amém. Tá certo. E o medo natural está ligado ao fato de já ter perdido sua mãe. Sim, também. Por já ter um histórico de perdas. O que te faz Sim. sorrir, Bruna? O que me faz sorrir? As sorrir? pessoas. As pessoas me fazem sorrir. Quais pessoas que mais te fazem sorrir? Todas as pessoas, pastor, me fazem sorrir. Todas as pessoas que estão à minha volta me fazem sorrir. Todo mundo me faz isso. Você sorri fácil, né? É verdade. Eu dou risada por coisa boba, por qualquer coisa. E o que faz você chorar? O que me faz chorar? Eita. Não pode chorar. Você é um menino muito sorridente. Graças a Deus eu dou mais risada do que choro, né? Mas acho que eu choro quando, eu não sei, eu me machuco, quando alguém me fere, talvez eu choro, fico triste. Que bom, Bruna. Foi muito legal poder estar com você hoje. A gente quer dizer que você é uma menina muito preciosa. Esperando que ela se mova aí depois dessa que você deu, né? Ah, é verdade. Minha irmã lembrou ali, ó. O que me faz chorar é raiva. Quando eu tô com raiva, eu choro. É verdade. O Elvis também falou. A raiva te faz chorar. Mas a gente deseja a você muito sucesso. Amém. Muita felicidade em todos os níveis da sua vida. E que você possa ser um instrumento aí nas mãos do Senhor. Né? Amém. Pastor Luiz e a pastora Marli mandaram um beijo para você. Olha só que chique. Um beijo para vocês também, pastor Luiz, pastora Marli. Beijada pelo alto episcopado da Fonte Church. Agora eu vou ficar me achando. Brincadeira. Pode se achar, aproveita. Verdade, aproveita. E a gente permaneça sempre com essa alegria, né? Você é muito especial. Amém. E Deus ele vai usar você para ganhar muitas almas por meio dessa sua alegria, desse seu jeito. Amém, pastor. Espontâneo e descontraído de ser, né? Continue sendo corajosa e sendo firmada naquilo que Deus ele tem dado para você. Nós sabemos que você é alguém que ama Jesus, que teme a Ele e que ouve a voz dele, né? E a gente deseja que você possa viver sempre baseado em que Jesus Amém. seja sempre o centro da sua vida, que você Amém. não perca o foco, porque de tudo que a gente pode levar da vida, né, a coisa mais importante é aquilo que Jesus é para nós, em nós e através de nós. Tá bom, querido? Amém. Deus te abençoe. Seja Amém, feliz, pastor. prospere. Obrigada. Amo vocês. Também amamos você, querida. Eu não sei fazer coraçãozinho. Beijinho. Beijinho. Nossa próxima live vai ser na quinta-feira. Como terá a live do pastor Luiz com o pastor Eibe, que é às 20h30, a nossa live vai ser então no horário normal anterior, que era às 22 horas, ok?
Então, nós vamos fazer a live mais tarde, na próxima quinta-feira. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã. Beijo. Tá bom?